quero falar com os irmãos sobre a progressão da caminhada cristã. A partir do texto que nós lemos, Êxodo 25, verso 8, nós temos ali uma ordem dada por Deus para que fosse construído um santuário, para que ele, o Senhor Deus, habitasse no meio do seu povo. Antes destes versículos, a partir do versículo 1, nós encontramos Deus ordenando ao povo para que eles levassem até o líder Moisés uma oferta alçada para a construção do tabernáculo. Veja que oferta, que dízimo, campanhas são pertinentes à palavra de Deus e sempre devem ter um propósito bem específico, que é a aquisição, a compra ou a realização de algo ou a manutenção da obra do Senhor. E aqui neste caso, as ofertas foram para a construção de um santuário, de um tabernáculo, e para que eu habite no meio do povo. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós encontramos Deus sempre preocupado em habitar entre o povo. Lá no Éden, nós tínhamos ali um santuário. O Éden era um verdadeiro santuário. Deus descia na virada do dia, falava com o casal, falava com Adão, se relacionava com eles, e havia ali uma estreita amizade e um relacionamento de intimidade entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem. Mas o pecado, ele trouxe como consequência essa quebra de relacionamento. Deus agora, segundo o que diz a palavra do Senhor, já não tem mais aquele relacionamento íntimo, direto com o homem. Deus expulsa o casal do Éden e agora eles têm que pagar um preço por conta do pecado. E um dos preços mais altos que o casal peca e tem que pagar, e toda a humanidade paga, é o distanciamento de Deus. Agora o homem está longe de Deus. O homem necessita agora de intermediários. Não há mais aquela liberdade entre Deus e o ser humano. Não há mais aquela comunhão plena entre Deus e o homem. No decorrer da história, nós encontramos Deus falando com alguns homens, com os pais, os patriarcas. Eles levantavam altares, realizavam cultos, sacrifícios a Deus. Por exemplo, assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim também foi com Noé e tantos outros lá no Velho Testamento que levantaram altares ao Senhor e comunicavam-se com Deus através de um sacrifício que era feito, de uma oferta que era entregue, mostrando que agora havia a necessidade de um intermediário, de alguém que estivesse entre o homem e entre Deus, para que essa comunicação pudesse acontecer. Ainda de forma não tão organizada, isso aconteceu lá com Abraão, com Isaac, com Jacó e tantos outros, como eu já citei. Mais na frente, Deus estabelece um culto organizado. Isso já é com Moisés. Com Moisés, que agora tira o povo do Egito, mais de 600 mil homens, fora mulheres, crianças, idosos, provavelmente mais de 2 milhões de pessoas saem do Egito em direção a Canaã, e ali na caminhada no deserto, Deus estabelece várias leis. Deus coloca leis civis, leis cerimoniais, leis criminais e leis religiosas. Nas leis religiosas, uma das coisas mais importantes que Deus estabelece é justamente a construção, a confecção de um santuário chamado tabernáculo. Deus pede as ofertas, como já falei,
No versículo 9 do capítulo 25, Deus dá o modelo, Deus começa a estabelecer qual seria o modelo da construção do tabernáculo, cada item, cada objeto, cada peça. No versículo 9, Deus diz para Moisés: conforme tudo o que eu tenho te mostrado para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então veja que havia um modelo, havia uma regra para que o tabernáculo fosse construído e para que o culto fosse realizado, para que os sacrifícios fossem feitos e para que Deus se manifestasse no meio do seu povo. O objetivo principal da construção do tabernáculo era justamente para que Deus estivesse no meio do povo, para que Deus se manifestasse no meio do povo. Veja que lá no Éden, Deus descia para falar com o homem. Posteriormente, Deus estabeleceu formas de comunicação com o homem através dos altares, dos cultos, dos sacrifícios. Agora, com Moisés, com a nação que sai do Egito, Deus mais uma vez estabelece um culto, estabelece um lugar, estabelece regras para que ele estivesse habitando entre os homens, no meio do seu povo. Perceba, irmãos, que é uma preocupação de Deus estar com o seu povo. É uma preocupação de Deus estar no meio do seu povo. Deus se preocupa com isso. Isso nos remete à graça. A graça de Deus, ela se manifesta mostrando-nos essa preocupação que Deus tem em estar conosco. Nesta noite não é diferente. Deus está entre nós. Deus está presente no culto. Deus está com o seu povo. Deus está com a sua igreja. Então, Deus estabelece que fosse feito o tabernáculo para que ele estivesse ali com o seu povo. O tabernáculo seria o centro da adoração, o centro religioso, o centro do culto a Deus em relação ao povo de Israel. O tabernáculo, ele era o tipo, ele era a sombra daquilo que Deus faria no futuro, mandando o seu filho, conforme diz em João capítulo 1, versículo de número 14, que Jesus Cristo, o Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. A palavra habitar entre nós quer dizer, ou no original ela tem o seguinte sentido: tabernaculou-se. Quando João escreve dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João está dizendo que Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, ele tabernaculou-se. Lá no deserto eram as cortinas, as tábuas, os utensílios que existiam no tabernáculo, mas aqui na nova aliança é o próprio Senhor Jesus que desce entre o povo. Ele tabernaculou-se, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o tabernáculo, ele revela o caminho de aproximação entre o homem e Deus. Na velha aliança, esse caminho era através do tabernáculo, literalmente falando, aquela tenda que foi construída por Moisés. Posteriormente foi construído um templo que tinha as mesmas características, mas lá na velha aliança, o tabernáculo, o templo, era o caminho que aproximava o homem diante de Deus, que conduzia o homem à presença de Deus. Ninguém entrava na presença de Deus de qualquer maneira. Havia uma ordem espiritual. E essa ordem, ela revela a progressão da caminhada cristã. Na nova aliança, o que é que aproxima o homem até a presença de Deus? Se na velha aliança era o tabernáculo, com seus utensílios, o altar do holocausto, a pia,
da purificação, tínhamos também ali o altar de incenso, o candelabro, a mesa da proposição, a arca da aliança. Se no tabernáculo eram esses objetos que aproximavam o homem até a presença de Deus, que levavam o homem até a presença de Deus, na nova aliança, esse tabernáculo sendo o próprio Senhor Jesus, então conclui-se que quem leva o homem até a presença de Deus é o próprio Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens, e por consequência também a sua igreja. Nós somos hoje, conforme diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e também no capítulo 6, ele revela ali que nós somos a morada, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo de Deus, do Espírito de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é hoje, eu e você, juntos, nós somos a igreja, e cada um de nós é o tabernáculo de Deus, é a morada de Deus. O Espírito de Deus, ele habita na vida do crente. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Olha o que diz 1 Coríntios 3:16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então hoje nós somos essa morada, nós somos o templo, a morada, o tabernáculo de Deus aqui neste tempo presente. Mas, irmãos, o tabernáculo, ele então mostra essa progressão, esse caminho, essa caminhada do homem até a presença de Deus. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, e aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite para falar aos irmãos, vamos olhar para o tabernáculo, é claro, de forma simbólica e aplicando para a nossa realidade hoje. Olhando para o tabernáculo, ele tinha 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E lá no pátio, lá no início, onde todos tinham ali o acesso, havia o altar do sacrifício. Antes do sacerdote acessar o lugar santo, antes do sacerdote, do sumo sacerdote acessar o sumo lugar, o lugar santíssimo, era preciso passar pelo altar do sacrifício. Ao passar pelo altar do sacrifício, havia então a morte de um animal, para que houvesse a expiação do pecado, para que houvesse o perdão do pecado, para que o povo fosse perdoado das suas mazelas. E ao olhar para o tabernáculo, já no início, no altar do sacrifício, se tiver a imagem do tabernáculo, aí eu mandei para a mídia e puder colocar aqui no telão para ficar mais fácil. Quando olhamos para o tabernáculo, logo no início, aqui embaixo, não sei se todos conseguem enxergar, nós temos ali o altar de bronze, o altar dos holocaustos, dos sacrifícios. Ninguém acessava os outros lugares se primeiramente não passasse pelo altar de bronze, se primeiramente não houvesse ali um ritual, um sacrifício, a morte de um animal para que o povo recebesse o perdão dos seus pecados. Olhando para o altar de bronze, para o altar dos holocaustos, que é o início, no pátio do tabernáculo, a primeira parte, a primeira repartição, olhando ali qual é a aplicação que nós fazemos para a nossa vida e a nossa caminhada cristã até a presença de Deus. Em primeiro lugar, para nós acessarmos Deus, para nós chegarmos até a presença de Deus, é preciso que passemos pelo altar do holocausto. E o altar do holocausto, o altar do sacrifício, para nós hoje significa o quê? Exatamente a cruz de Cristo. É interessante que, se você olhar a disposição dos objetos do tabernáculo, tem até ali uma sombra. Os irmãos perceberão que a disposição, e essa disposição ela é bíblica, está exatamente nessa ordem: altar de bronze, o altar dos holocaustos. Logo na sequência temos a pia ou a bacia de bronze, o lugar da purificação. Depois temos o lugar santo,
onde do lado esquerdo meu, o candelabro de ouro, do lado direito a mesa da presença ou da proposição, onde estavam os pães, logo pertinho da cortina, do véu, o altar do incenso, e depois do véu, no lugar santíssimo, a arca da aliança. Essa disposição, ela é bíblica. Se os irmãos olharem, os irmãos verão na palavra de Deus, no livro do Êxodo, também em Levítico, os irmãos verão que essa é a exata disposição que está na Bíblia. E se os irmãos observarem, isso dá o sinal de uma cruz. Isso aqui é pedagógico, porque a disposição dos objetos em linha vertical e dois na linha horizontal dá exatamente o sinal de uma cruz, mostrando que tudo isso aqui apontava para Jesus, para o sacrifício lá na cruz do Calvário. Nada que está na Bíblia é por acaso. Nenhum versículo bíblico, nenhum objeto que está na Bíblia está ali ao léu, por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, uma razão. E a disposição desses objetos nos revela a cruz, mostrando que para acessarmos Deus, para entrarmos na presença de Deus, nós precisamos passar pela cruz, a cruz de Cristo. E lá no pé da cruz está o altar de bronze, o altar dos holocaustos, onde havia a morte do animal. O animal era imolado, ele morria para que as pessoas, as milhares e milhões de pessoas que estavam caminhando pelo deserto, recebessem o perdão dos seus pecados. Trazendo isso para a vida da igreja, nós primeiramente precisamos passar pela cruz. Não há adoração, não há leitura bíblica eficaz, não há culto, não há Espírito Santo, não há presença de Deus sem antes passarmos pela cruz. A cruz é o caminho. Reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos salvar é a porta de acesso para a presença de Deus. Não há evangelho sem cruz, não há igreja sem cruz, não há ministério sem cruz. O caminho para acessarmos Deus é Jesus, o Cristo crucificado que Paulo pregava. Eu não prego outra coisa, dizia Paulo, a não ser o Cristo crucificado. E Ele está presente aqui nesta noite. Quantos podem adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus? É por isso que em Hebreus capítulo 10, verso 19 a seguir, diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Olha o que a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Olha o caminho para entrar no santuário: ousadia para entrar no santuário. Ele está falando aí de um santuário agora que não é mais físico, mas é a presença de Deus. É o que nós vivemos hoje, a vida cristã, a vida com Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como é que você entrou neste santuário? Como é que você acessou essa graça? Como você alcançou a salvação? Não é pelo seu dinheiro, pelo seu dízimo, pelo seu cartão religioso de membro da Assembleia de Deus, mas diz a Bíblia, é pelo sangue de Jesus. Quem pode adorar a Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem já acessou este lugar santíssimo, que é a presença de Deus, levante as duas mãos e dê um brado de glória ao nome de Jesus. A senha para este lugar foi o altar, que é a cruz de Cristo. Quantos podem glorificar a Deus por causa da cruz de Cristo? Bendito seja o nome do Senhor.
O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, capítulo 5, versículo 1, veja o que ele diz em relação a esse assunto. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E ele diz: como é que nós temos paz com Deus? É por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia hoje, essa mesa, é para a gente lembrar que a paz que nós temos com Deus hoje não é resultado da sua bondade, não é resultado do seu esforço, mas é resultado do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que alguém encontra ao entrar no pátio do tabernáculo, ou alguém encontrava, era o altar do holocausto, conforme está aqui na tela. Ali aconteciam os sacrifícios pelos pecados. Esse altar aponta para a cruz de Cristo. Então, queridos irmãos, a caminhada cristã, ela começa na cruz. Ninguém pode chegar à presença de Deus sem antes passar pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A igreja não pode se esquecer dessa mensagem. A igreja não pode abandonar essa mensagem. O que torna o crente alguém que tem acesso à presença de Deus não é uma mensagem coach, não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem triunfalista, mas o que torna o crente alguém que tem acesso à presença de Deus é a cruz de Cristo. Pode ser a igreja mais bonita, pode ser a pregação mais bonita, pode ser o pregador mais famoso, pode ter a estrutura, o templo físico mais belo, mais suntuoso possível, mas se ali não tem mensagem da cruz, então não é evangelho. Evangelho precisa ter cruz. Vou repetir: evangelho precisa ter cruz. Evangelho é necessário que passemos pela cruz. Falar de cruz fala de tomar diariamente a nossa cruz também. Veja o que diz Lucas capítulo 9 e o versículo 23, quando Jesus fala da renúncia, que ela é diária. Lucas 9, 23, e dizia a todos, palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente, cada dia, a sua cruz e siga-me. Neste culto de Santa Ceia, quantos estão dispostos a continuarem tomando diariamente a sua cruz? Você quer continuar carregando a sua cruz? Quando Jesus fala essa palavra, Jesus estava falando de renúncia. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, em relação ao velho homem. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: não sou mais eu quem vivo, eu já estou crucificado. O que Paulo está dizendo é: aquele que quer acessar a Deus, aquele que está na caminhada cristã até o céu, ele precisa passar pela cruz, ele precisa renunciar a si mesmo, ele precisa estar crucificado com Cristo. Ali no tabernáculo nós temos esse símbolo de forma muito clara: sem sacrifício não há evangelho, sem sacrifício não há eternidade com Deus, sem sacrifício não há céu, sem sacrifício não há vida com Deus. É preciso que estejamos mortos para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14, veja o que diz a palavra de Deus. Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo: eu não tenho razão para me gloriar,
eu só posso me gloriar. A razão de nós estarmos aqui, meus irmãos, repito, não é a nossa bondade, não são os nossos méritos, não é o nosso tempo de crente. A razão de estarmos aqui é a cruz de Cristo. E ele diz: pelo qual o mundo está crucificado para mim. Paulo está dizendo: o mundo morreu para mim. As coisas do mundo não existem mais para mim. Não tem como acessar a presença de Deus e continuar vivo para o mundo e o mundo vivo para nós. E a pergunta que eu faço hoje para a igreja do Senhor Jesus, para todos nós: o mundo já morreu para nós? As coisas do mundo já não existem mais para nós? Evidentemente, quando eu falo das coisas do mundo, eu não estou falando do mundo físico, da geografia, da beleza da natureza, mas eu estou falando do sistema mundano, aquilo que governa o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas quem governa a igreja não é o mundo. Quem governa a minha e a sua vida não são as ideologias mundanas, não são os pensamentos mundanos. Quem nos governa é Cristo. É Cristo que vive em nós. Se Cristo vive em você, erga uma das suas mãos e dê a melhor glória a Deus que você puder. Santa Ceia, para a gente lembrar que Cristo vive em nós e que o mundo morreu para nós. E uma das formas de nós manifestarmos essa verdade é passando pelas águas do batismo. Tem muita gente que fica amiga da igreja, que frequenta a igreja, que canta os hinos que a igreja canta, que ouve a palavra, que até chora e se emociona, mas quando é preciso sacrifício, quando é preciso manifestar publicamente que morreu para o mundo, quando é preciso manifestar um compromisso com Deus, com Jesus, elas pulam fora. Elas dizem: não, eu não vou me batizar não, tá bom assim, eu vou continuar na igreja desse jeito. Uma das formas de nós manifestarmos que morremos para o mundo é quando você desce as águas do batismo, porque ali é um símbolo que você realmente morreu para o mundo. Você está dizendo publicamente que você não vive mais, é Cristo que vive em você. Ser batizado é ser sepultado, é demonstrar de forma simbólica que o velho homem morreu, a velha criatura morreu, e agora será ali sepultada nas águas do batismo, e você levanta dali simbolicamente uma nova criatura. Você vive para Deus agora. Quem vive para Deus, dê glória a Jesus. Você tem um compromisso com Jesus. Desperte o seu vizinho aí dizendo: você tem um compromisso com Jesus. Você pertence a Jesus. O evangelho da porta larga, o evangelho do caminho espaçoso, o evangelho sem compromisso, ele diz para você que você nem precisa se batizar, você nem precisa cear, você não precisa comungar com a igreja, que na realidade isso é religiosidade, mas o evangelho bíblico te ensina a renunciar e você assumir publicamente: eu morri para o mundo e eu vivo para Deus. Onde está o povo que vive para Deus? Levante as duas mãos e dê glória ao nome de Jesus. Você vive para Deus. Você passa pelo altar do holocausto, onde há renúncia, onde há sacrifício, onde há morte, onde há entrega, onde há negação do eu. O eu já não existe mais, as próprias vontades não devem prevalecer. Cada crente precisa de vez em quando voltar nesse altar. Isso aqui não vale apenas para quem está aceitando a Jesus agora. Isso aqui vale para nós, pastores, obreiros, crentes velhos, crentes antigos. De vez em quando a gente precisa voltar para o altar do holocausto, dar uma passadinha lá, olhar para a cruz e verificar
que nós só estamos aqui porque alguém morreu no nosso lugar. Porque quando não voltamos para o altar do holocausto, o que é que impera em nossa vida? A autossuficiência, o orgulho religioso, a independência. A gente começa a dizer: não, eu já tenho tempo de crente suficiente e eu não preciso mais disso. Eu já tenho muitos méritos, muitos créditos na igreja. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu nunca adulterei, nunca roubei, nunca matei. Mas escute, não são apenas esses pecados escandalosos que afastam o homem de Deus. Tem muita gente afastada de Deus sem ter adulterado, sem ter assassinado alguém, sem ter fumado, bebido, usado drogas, se prostituído. Está com aparência religiosa, com roupa religiosa, mas está longe de Deus porque está firmado na sua autossuficiência, está firmado no seu orgulho religioso, está fundamentado no seu tempo de igreja, no seu tempo de Assembleia de Deus, no seu... De nome do Senhor. Está firmado na sua capacidade religiosa, no seu conhecimento teológico, mas neste culto, nesta noite, a gente precisa voltar um pouquinho ao altar do holocausto. Se volte para a cruz, curve a sua cabeça um pouquinho, se você puder, e pense na cruz de Cristo, pense no sacrifício que Jesus realizou, e pense que você é totalmente dependente de Jesus. Nesta noite de ceia do Senhor, o Espírito de Deus lhe traz aqui para você ouvir essa palavra. Você depende da cruz, você precisa da cruz. Na cruz há perdão, na cruz há reconciliação, na cruz há compaixão, na cruz há restauração, na cruz há amor, na cruz há abnegação, a negação do eu. Na cruz a nossa natureza morre e prevalece a natureza divina. Dê uma passadinha pela cruz, dê uma passadinha pelo altar do holocausto e veja o quão dependente você é de Jesus. E onde está a igreja que depende de Jesus? Abra a tua boca e exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus. Nessa caminhada cristã, a gente precisa passar pela cruz, pelo altar do holocausto, mas a gente precisa também seguir caminhando, e o próximo objeto que tem ali é a pia, ou a bacia de bronze. Ao fazer o sacrifício, agora havia um lugar de purificação. E o que é que a pia, ou a bacia de bronze fala para nós? Que a caminhada cristã, você passa pela cruz, você recebe na cruz o perdão, a justificação, mas na pia tem a água para a purificação. Isso fala da vida diária do crente. Todos os dias nós precisamos de sermos purificados. A Bíblia diz em João 17:17, veja o que diz a palavra do Senhor na oração sacerdotal de Jesus. Quando ele ora pelos discípulos, ele ora por todos nós, e ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz também em relação a este assunto, que nós somos limpos, lavados pela água, pela palavra que representa a água. Veja o que diz a palavra do Senhor sobre esse tema. Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25 e 26, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Depois que você passa pela cruz, você recebe o perdão dos seus pecados, você começa a renunciar o seu eu, as suas próprias vontades. Agora diariamente, Jesus está dizendo que Ele purifica a noiva pela água,
e essa água é a palavra. Eu vou repetir, essa água é a palavra. É por isso que no culto não pode ser apenas louvor, não pode ser apenas música. Não, é preciso que tenha um momento da palavra, porque o que purifica a igreja não é o louvor, não são as boas músicas. O que purifica a igreja é a palavra. Quem recebe a palavra nesta noite? A palavra, vós estáis limpos, disse Jesus, pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma. João 15:3, Jesus declara: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem recebe a palavra nesta noite? É por isso que depois que o crente passa pela cruz, ele precisa da palavra. E o crente que reconhece isso, ele está na escola dominical, ele está no culto de ensino, ele está buscando conhecimento teológico, ele está lendo a palavra, ele tem o seu devocional diário, ele ama a palavra, ele guarda a palavra no coração, ele medita na palavra de dia e de noite. Ele não é o crente que vive de mensagens proféticas ou pseudos mensagens proféticas que vão animar o seu dia em pequenos vídeos. Não, ele é um crente que medita na palavra, que ama a palavra, que estuda a palavra, porque ele sabe que o que limpa a sua vida, o que limpa a sua mente, o que lava o seu coração é a palavra de Deus. E a palavra está sendo pregada aqui nesta noite. Quantos recebem a palavra? Dão glória ao nome de Jesus. Ame a palavra. Diga pelo menos para dois aí: ame a palavra, meu irmão. Agora vamos fazer uma aplicação pastoral aqui. Diga aí: ama a escola dominical, ame o culto de ensino, ame o estudo teológico, leia a palavra. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou com um problema sério no meu casamento. O melhor curso de casamento está na palavra. Eu estou com um problema sério na minha vida, que meus filhos não me obedecem. O melhor manual para ensinar filho está na palavra de Deus. Eu estou com um problema sério na vida financeira. O melhor manual para a prosperidade financeira está aí na sua mão, é a palavra. Quem trouxe a palavra? Levante a palavra, ame a palavra, dê um abraço na palavra, beije a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra. Coloca a palavra dentro da sua casa que tudo melhora. Diga pelo menos para dois aí: coloca a palavra lá na sua casa que tudo melhora. Mas não é colocar a palavra na estante como enfeite, é abrir a palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra, é amar a Bíblia, amar a palavra de Deus. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O problema é que as pessoas procuram ajuda em tantos lugares, mas se esquecem da palavra. Gastam dinheiro com tantas coisas, com tantos cursos, e muitos são necessários, importantes, mas o essencial está na sua mão, é a palavra. A palavra de Deus resolve as nossas questões. Ela é lâmpada para os nossos pés, resposta imediata, mas ela é luz para o nosso caminho, resposta para o futuro. Eu vou repetir: ela é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 105. Ela é lâmpada, disse o salmista, lâmpada para os meus pés. Resposta imediata, mas ela é luz, é a luz alta. Sabe a luz baixa do carro? A luz baixa é o que você vê ali na hora, no momento. Mas você quer ver lá na distância, lá no horizonte da estrada, é a luz alta. Assim a palavra, ela tem a luz baixa. Pastor, eu tenho um problema para resolver hoje. Leia a palavra, medite na palavra. Pastor, eu tenho uma decisão para tomar hoje. Leia a palavra, medite na palavra. Pastor, e o meu futuro, como vai ser? Leia a palavra. O seu futuro está na palavra.
O seu futuro não está na mão da cigana, não está no horóscopo, no seu signo. Tem muito crente, irmãos. Hoje é culto de Santa Ceia, mas eu senti de Deus transformar um culto de ensino. Quem recebe o ensino, diga amém. Tem muito crente cheio de mandiga, cheio de coisa estranha. Está postando na internet meu signo, a posição da lua, a posição dos astros, e olha o horóscopo, e fica consultando essas coisas. Irmão, você é crente em Jesus, você tem a palavra. O manual do crente é a palavra de Deus, irmão. Quem concorda, diga amém. Agora outros ficam assim, não, eu vou ali numa igreja que está fazendo uma campanha e tem um profeta lá que revela CPF, revela RG. Irmão, você precisa passar pelo altar do holocausto e parar um pouquinho na pia de bronze, porque aqui tem água, aqui tem palavra, ela vai te limpar, ela vai te purificar. Não precisa ficar andando atrás de profeta de internet, profeta de WhatsApp, para você fazer pix para ele, para mandar uma palavra para você. Você não precisa disso, deixa de ser bobo, você tem a palavra. Não é, pastor, que chegou um homem de Deus na cidade, ele revela tudo, está revelando mais que a Kodak. A Bíblia não ensina isso. Não, Deus fala com você lá no seu quarto, lá no seu banheiro, onde você está tomando banho, Deus fala, dirigindo o seu carro, Ele fala, deitado na cama, Ele fala contigo, quando você se ajoelha para orar de noite, de manhã, Ele fala contigo, e Ele fala no culto. Ele preparou esse lugar, Ele preparou essa igreja, esse ambiente, para você se reunir como igreja, e aqui ouvir a palavra de Deus. Desperta o teu vizinho aí e diga, tem pia de bronze aqui, irmão. Tem água aqui para purificar, tem água aqui para restaurar, tem água para renovar. Eu preguei domingo passado sobre o rio de Deus. Esse rio, ele passa, ele vai purificando. Entra nesse rio, mergulha nesse rio, que é a palavra de Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Mas na caminhada cristã, depois da pia, aí você vai entrar no lugar santo, e ali tem alguns objetos. Um deles é a mesa dos pães. A mesa dos pães tinha 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Mas é interessante que na mesa dos pães, ou na mesa da proposição, ou na mesa da presença, os 12 pães estavam juntos, as 12 tribos estavam unidas, representadas naqueles pães, e ali tinha pelo menos duas simbologias. A primeira é, as tribos, apesar de diferentes, elas estavam juntas, unidas, na mesa da presença, na presença de Deus. Pastor, qual a aplicação para nós aqui? Aqui nós não temos tribos, mas vamos fazer uma aplicação para a igreja hoje. Tem a tribo dos obreiros, tem a tribo dos músicos, tem a tribo dos jovens, tem a tribo das velhinhas, tem a tribo das criancinhas, tem a tribo dos adolescentes, dos diáconos, dos cooperadores. Tem várias tribos, mas todas essas tribos representadas aqui nos pães estavam juntas, unidas na presença de Deus. Não há acesso à presença de Deus sem altar, sem pia, mas também não há acesso à presença de Deus sem unidade. E a pergunta que eu faço é: você está em paz com o seu irmão? Você vai pegar o pão daqui a pouco. Você está em paz com o seu irmão? As tribos estão em paz? Medita aí. Ou quando termina o culto, você sai por lá para não encontrar o irmão que está lá. Ou quando termina o culto, você sai por aqui para não encontrar o irmão que está ali.
As tribos estão em paz? Os pães estão juntos? Estão todos na presença de Deus? 1 Coríntios 10:17, porque nós sendo muitos, somos muitos aqui, quem pode dizer amém? Porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Eu vou repetir bem devagarinho para você digerir essa palavra. Porque nós, sendo muitos, muitas tribos, muitas pessoas, diferentes origens, diferentes culturas, diferentes formas de ver a vida, nós somos muitos, branco, preto, amarelo, vermelho, rico, pobre, sábio, ignorante, doutor, indouto, somos muitos, mas somos um só pão. Quem pode dar um glória a Jesus aí? Somos um só pão e um só corpo. Como forma ilustrativa, pega na mão de alguém e fala: somos um, Juninho. Somos um, Charles. Somos um, igreja. Somos um, obreiros. Somos um só pão. Um só corpo. Ah, pastor, eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. Então o céu não é o teu lugar, porque a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros. Olha para mim, olha bem para mim, olha bem para minha cara aqui, olha bem para mim. Diga assim: pastor, fala forte, pastor, eu tenho que te suportar. Agora diga assim: pastor, mas o Senhor também tem que me suportar. Somos um? Estamos unidos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? Ou estamos nos acotovelando? Ou estamos com um fuxiquinho no WhatsApp, falando mal da vida do irmão e da irmã? Ou estamos compartilhando coisas na internet que denigre a imagem do irmão e da irmã? Ou estamos com fofoquinha depois do culto, ainda depois do culto, e às vezes depois do culto de Santa Ceia, com fofoquinha numa pizzaria, numa lanchonete, numa sorveteria, falando mal da vida do irmão e da irmã? Ou estamos reunidos em casa para almoçar com a família, e o almoço é arroz, feijão, batata frita, e a mistura é a vida do irmão e da irmã. Aí não entende porque a casa dele está uma desordem, não entende porque a vida dele está uma bagunça. Fecha a tua boca, guarda a tua língua, e tudo vai melhorar. Somos um. Se somos um de verdade, levante as duas mãos para o céu, segura a mão levantada aí, faça uma corrente aí, vou fazer aqui com o Juninho, faça uma corrente aí, diga: somos um, meu irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Sem qualquer o quê? Vivendo a verdade, Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Ficamos em pé. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Escute só, estou terminando. Tem muita coisa para falar nesse assunto, mas quem sabe em outra ocasião, mas estou terminando. No lugar santo estava a mesa dos pães da proposição. Sobre ela havia 12 pães, representando o povo de Deus. Isso aponta para a comunhão com Deus
e também a comunhão entre o povo de Deus. Agora escute, não é possível dizer que tem comunhão com Deus se não resolver as questões aqui embaixo. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: perdoa as nossas ofensas, assim. Todo mundo quer o perdão das ofensas, sim ou não? Quem quer o perdão de Deus aí diariamente, diga amém. Mas olha a oração que Jesus ensinou: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Como está a sua mesa da proposição? Tem comunhão nela ou tem ódio? Ou tem ressentimento? Não, pastor, é que em 1982, no dia 2 de fevereiro, às 9h53 da manhã, me fizeram um mal que eu nunca mais esqueci. Você precisa se curar. Você precisa se curar. Mas a pessoa nunca pediu perdão para mim, pastor. Perdoe. Sem que ela tenha pedido perdão, perdoe. Como está a sua mesa da proposição? A Santa Ceia daqui a pouco será servida. Será que temos coragem de pegar o pão e o cálice, estando em situação de ódio, de ressentimento com o nosso irmão? Pastor, mas o senhor não ouviu e o senhor não viu o que ele fez para mim. Eu te faço uma pergunta: foi mais grave do que fizeram com Jesus na cruz? Foi mais grave? Porque se não foi, então ouça o que Jesus falou na cruz: Pai. Quando Jesus olha para os seus algozes, para os seus inimigos, para os soldados, Jesus disse: Pai, abra o céu e derrama raio, fogo e queima esse povo. Foi assim? O que Jesus bradou na cruz? Pai, perdoa-lhes. Pastor, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Mas você está nessa caminhada aqui? Quem está nessa caminhada? Quem passou pelo altar? Quem passou pela pia? Temos ali a mesa. E depois tem o candelabro de ouro, que fala da presença do Espírito Santo, fala da luz, e tantos outros significados que não dá tempo da gente falar aqui nesta noite. Mas tem também o altar de incenso, que fala da nossa oração, que fala do nosso louvor, da nossa súplica e adoração a Deus, e que cheiram suavemente diante de Deus. Agora escute, aqui eu termino. Só era possível chegar aqui no final, na Arca da Aliança, onde Deus falava, onde Deus se manifestava, quando passava por todos os demais utensílios. A Arca da Aliança, que é o símbolo maior da presença do próprio Deus e do próprio Senhor Jesus, era o último objeto a ser acessado. E somente uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote poderia acessá-lo. Mas hoje o escritor dos Hebreus diz que o véu rasgou, e nós temos acesso àquela sala lá. Quem tem essa esperança que tem acesso àquela sala? Agora olha aqui para o desenho, quem está enxergando mais ou menos aí, diga amém. Ninguém acessa essa sala de cima, pulando a janela, ou caindo de paraquedas. Tem que passar por aqui. Isso quer dizer que, se você não tem cruz na sua vida, não tem renúncia, a sua oração aqui no altar de incenso não vale. A leitura bíblica é só a leitura de um livro. Tem que ter a cruz, mas tem que ter também a água, a palavra, a Bíblia. Tem que ter também a comunhão, a mesa, a ceia do Senhor, a presença. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter a oração, o clamor. E depois você chega na presença de Deus. É o caminho cristão. É a caminhada cristã. Pastor, eu quero a presença de Deus, mas eu não suporto as outras coisas não.
então não tem presença de Deus. Pode ter emoção, pode ter qualquer coisa, menos presença de Deus. Presença de Deus, biblicamente falando, você precisa passar por esse caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho do amor, o caminho da palavra, o caminho do Espírito Santo, o caminho da oração, da intercessão. Então você vai acessar a arca da aliança, a presença de Deus. Quem deseja essa presença, curva a sua cabeça por alguns segundos. Enquanto o grupo canta aí um corinho, você começa a meditar como tem sido a sua caminhada cristã, como tem sido a sua vida com Deus, como tem sido o seu relacionamento com Deus e com seus irmãos. Enquanto eles cantam, você simplesmente faça um exame introspectivo e peça a Deus que corrija em você, ou que te dê graça para que você corrija aquilo que precisa ser corrigido. É momento da gente ser renovado na presença de Deus. Se renove na presença de Deus, passando pelo altar do holocausto, passando pela pia de bronze. Se renove passando pela mesa da presença. Se renove buscando o Espírito Santo, a luz que ilumina essa igreja. Se renove orando, clamando. Se renove intercedendo por alguém. E acesse a presença de Deus agora. Toda a igreja orando. Adore Jesus. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos e cante. Adore o Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só o teclado agora. Só o teclado, pode continuar. Eu quero orar por você. E após a oração, o irmão Leandro, presbítero Leandro, vai fazer a leitura da ceia do Senhor. Já pode ficar aqui perto para ganhar tempo. Mas eu quero orar por você. Nessa caminhada cristã, como está a sua vida? Analise-se a si mesmo, como diz a Bíblia. Examine-se o homem a si mesmo. Oremos juntos e peça ao Senhor renovação. Peça ao Senhor que as coisas que não estão no lugar sejam colocadas no seu devido lugar. Peça ao Senhor que haja transformação na sua mente, no seu coração. Ore comigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos. Senhor, nos ajude neste momento a olharmos para a cruz do nosso Salvador, para olharmos para a Tua Palavra e vermos, Senhor, o que é que precisamos mudar em nós, o que é que em nós precisa ser transformado, ser renovado. Neste ano da renovação eu peço a Ti, Senhor,
renova a minha vida, renova este ministério, renova esta igreja, renova os teus filhos que aqui estão. Ó Deus bendito, onde há um crente agora disposto a viver a verdade do teu evangelho, que ele seja agora renovado por ti, que haja línguas estranhas, que haja quebrantamento. Nós precisamos, nesta caminhada que estamos fazendo em direção ao céu, nós precisamos muitas vezes corrigir a rota, precisamos olhar para o que diz a tua palavra, olhar para o que diz os teus ensinamentos, Senhor. Ajuda a tua igreja, nos ajuda, Senhor, a fazermos sempre o melhor para ti, na tua igreja. Ó Deus, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Senhor, renova a tua igreja, renova os teus filhos, Senhor. Que haja mudança de mentalidade, que haja transformação mental, que possamos viver, Senhor, o genuíno evangelho, onde há amor, onde há renúncia, onde há sacrifício, ó Deus, onde há valorização da tua palavra, onde a nossa vida seja pautada não pelos nossos conceitos, pelos nossos desejos, mas que a nossa vida seja pautada pela tua palavra. Nós queremos acessar, ó Deus, o lugar santíssimo. Nós queremos acessar a tua presença, meu Deus. Nós queremos desfrutar diariamente da tua glória, pois é no lugar santíssimo que o Senhor fala, que o Senhor manifesta a tua glória. Venha nos encobrir, ó Deus, com a tua glória, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Desperta cada crente aqui nesta noite, desperta a tua igreja, desperta os teus filhos. Oh Espírito de Deus, nós clamamos por ti, nós clamamos por ti, Espírito Santo. Oh Deus, nós clamamos por ti. Tu és o pão que alimenta a nossa alma, tu és a luz que ilumina o nosso caminho, tu és, Senhor, a água que purifica-nos dos nossos pecados. Tu és, Senhor, aquele que nos dá a direção, o caminho a seguir. Tu és o sacrifício, tu és o mediador, tu és aquele que entregou a sua vida por nós, e nós te adoramos. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, a tua igreja glorifica o teu nome. Onde estão os crentes que adoram Jesus nesta noite? Se você puder, se você tem essa liberdade, dê um abraço em alguém e diga: meu irmão, seja renovado nesta noite, seja renovado. Dê uma passadinha no altar, passe pelo altar do holocausto, dê uma passadinha na pia de bronze. Há águas que purificam aqui nesta noite. Dê uma passadinha na mesa da presença, coloque os pães em ordem, que haja unidade, que haja amor entre nós. Dê uma passadinha no candelabro e veja se a luz ainda está acesa. O Senhor está aqui, o Espírito de Deus está aqui, Ele ilumina a nossa vida, Ele é o fogo que ilumina a igreja. Dê uma passadinha no altar do incenso e adore. O altar do incenso fala da nossa intercessão, da nossa oração, da nossa adoração. Adore, 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 adore a Deus, adore a Deus. Que a sua adoração chegue lá diante de Deus como um cheiro suave. Você ainda consegue adorar? Onde estão os adoradores? Levante as mãos e adore. Você ainda fala em línguas estranhas? Você ainda chora na
adore, adore. Está chegando um cheiro suave da sua adoração diante de Deus. Entra no lugar santíssimo agora. Entra no lugar santíssimo. O véu já rasgou de alto a baixo. Jesus rasgou o véu. A sua carne lá na cruz foi suficiente para rasgar o véu. Entra no lugar santíssimo. Desfrute da presença. Desfrute da graça. Desfrute da unção. Adore, adore. Tenha liberdade para adorar. Tem gente que já acessou o lugar santíssimo. Saia do pátio, irmão. Saia do pátio, caminha um pouquinho. Saia do pé da cruz, caminha, caminha. Vai em direção ao lugar santíssimo. Acesse a presença de Deus. Acesse o lugar santíssimo.